Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Senhor presidente, com muita dificuldade faço hoje este pronunciamento. Um pronunciamento de despedida de 2 mandatos nesta Casa Legislativa. Um pronunciamento que, na verdade, se transforma numa prestação de contas, que traduz os muitos ensinamentos que esta Casa me deu, por tudo que nós passamos. Definitivamente, eu sou apaixonado pelo Poder Legislativo, por todo o seu potencial, pelo que ele representa, e que, portanto, com algum saudosismo, mas mais do que isso, com o coração leve, tranquilo, que preparo-me para os novos desafios. E lembro, então, o senador paulista, Auro Soares de Moura Andrade, quando foi presidente da Câmara Alta, de 61 a 68, e ele expressava: somos um poder sem armas, não podemos oprimir, não temos tesouros para corromper consciências, mas somos a última trincheira dos homens livres. Nascemos das lutas dos povos contra a tirania e a opressão. E esse Poder Legislativo, em 2 mandatos, a Assembleia Legislativa do Maranhão, posso dizer aos senhores que vi muitas coisas. Como não lembrarmos, quando eu entrei aqui, aos 22 anos de idade, saindo da Universidade Federal do Maranhão, onde graduei em Direito, a posse do Dr. Jackson Lago, uma grande vitória das oposições maranhenses, com toda uma geração que tinha muita expectativa sobre aquele governo, havia sido vitorioso a partir de uma grande frente de libertação, com seus erros e seus acertos, que culminou, vejam os senhores, com a cassação de um governador legitimamente eleito, que teve contra si instaurado um processo pelo STJ de algo que o Dr. Jackson nunca havia cometido, vítima de perseguições políticas, que, por fim, culminaram com a sua própria morte. Viu o retorno da governadora Rosiana Sarney em 2009, onde a percepção em todo o Maranhão é que ela havia mudado, ela estava diferente, a derrota de 2006 havia ensinado. Reeleita em 2010 com todas as ressalvas e via até a renúncia da governadora. Algo inimaginável, os motivos nós já explicamos ontem. Uma renúncia a jato. Vi a posse interina do deputado Arnaldo Melo e vi a histórica eleição de Flávio Dino. Em tão pouco tempo, em 2 mandatos apenas, mais mandatos do que o governador eleito Flávio Dino, vimos 3 governadores passar, com seus erros e seus acertos, e cada um construindo a sua história ao seu jeito. Não fui o único que presenciei isso, outros deputados estiveram comigo no mesmo período. Se não vejamos, a deputada Cleide Coutinho, a deputada Elisiane Gama, o deputado Vitor Mendes e o deputado Marcos Caldas, remanescentes daquela eleição de 2006. 2 deles estarão comigo na Câmara dos Deputados a partir do ano que vem. E que, apesar de tão pouco tempo, certamente ficará marcado na nossa história o tempo decorrido nesses 2 anos de mandatos. Vi também as manifestações de junho de 2013. O povo indo às ruas, aqui em São Luís, mais de 30 mil pessoas, em passeatas pacíficas, justamente pedindo mudanças na política, em todos os partidos, inclusive os nossos. Foram muitas experiências vividas, onde eu pude observar a história passando na nossa frente de várias óticas. Tive a honra de ter participado de diversas comissões na casa, em especial ter sido presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E aqui registre-se que é algo que eu muito me orgulho. Com 24 anos de idade, tendo sido o mais jovem presidente de Comissão de Constituição e Justiça de um parlamento estadual na história do país, mesmo sabendo que a idade pouco importa. O que importa, na verdade, é o trabalho que nós temos que desenvolver aqui. Presidente da Comissão de Infância e Juventude também, que tivemos a honra de presidir. Participamos de várias conferências e debates com o movimento social. Conferência Nacional da Pessoa Idosa, da Juventude, da Infância, em defesa dos direitos humanos, do combate ao trabalho infantil. Participamos de vários conselhos, e destaco a participação no Conselho do Fundeb e no Conselho de Políticas sobre Drogas. Tive a honra de integrar o bloco parlamentar de oposição, aqui eu quero destacar os 7 deputados que lutam, os 6 outros deputados que lutam conosco, deputado Marcelo Tavares, deputado Raimundo Coutrinho, deputada Cleide Coutinho, Otelino Neto, Elisiane Gama e Bira do Pindaré.
que tive a honra, inclusive, de ter sido o líder desse bloco. E os Vossas Excelências não imaginam o desafio que é liderar a oposição do Maranhão no momento de tanta dificuldade política. Apesar da minha pouca idade, com apenas 28 anos, assumi a liderança do bloco de oposição. Aqui eu quero agradecer enormemente aos deputados que confiaram em mim esta difícil, mas gratificante batalha. Desejo sorte ao próximo líder da oposição, se tiver, ainda não sei quem será, porque é um trabalho com muita dificuldade, repito, mas que certamente é indispensável para o desenvolvimento da democracia no Estado do Maranhão, que nós tenhamos uma oposição parlamentar forte e atuante. Vi e atuei de tantas esferas diferentes que não posso deixar de lembrar, ainda que de passagem, que até driblado pelo Romário eu fui. Num jogo beneficente, deputado estadual contra deputado federal, para a gente arrecadar mantimentos para o Hospital de Norabelo, uma grande festa de confraternização da Assembleia Legislativa do Maranhão com a Câmara dos Deputados. Participei de várias CPIs. Tudo quanto era CPI, lá estava o deputado Rubem Júnior assinando. Talvez herança de algo que eu aprendi lá em 99, quando o Rubens Pereira pai havia sido presidente da CPI do crime organizado. Então, de CPIs, nós não podemos esquecer CPI da agiotagem, dos convênios, do Babaçu, CPI dos combustíveis, CPI dos prefeitos, CPI da Euromar, que participamos ou diretamente ou assinando, mas nunca fugindo da nossa responsabilidade. Nisso eu aprendi com uma deputada na casa que CPI, até contra mim mesmo, se for preciso, eu assinaria. Ainda bem que não foi preciso, apesar de toda a dificuldade da atuação política. Contribuímos de alguma forma ao longo desses 2 mandatos. Não temos como não deixar de mencionar algumas bandeiras que levantamos em determinados momentos, como a questão da atualização da Constituição do Estado. Meu primeiro pronunciamento na Assembleia, minha perna tremia de forma absurda, achava que estava preparado pelo que eu já havia vivido e pelo que eu tinha aprendido nos livros, e em nada se comparava ao que nós aprendemos aqui, nesta casa, nesta tribuna, no parlamento, representando o povo do nosso Estado. Então, o primeiro pronunciamento atualizando a Constituição Estadual. A luta pela transparência, as análises aos orçamentos e a execução orçamentária, a PEC da juventude, é lei hoje a minha passagem intermunicipal para o jovem estudante. Um dos momentos mais difíceis foi me posicionar corretamente contra a PEC da bengala, onde o status quo queria ser mantido para a gente prorrogar as idades dos nossos embargadores, conselheiros, e que não ocorresse nenhum tipo de mudança, mas ainda que fosse um voto solitário. Lá estava eu votando para tentar combater a PEC da bengala. Deputado Rubem Júnior, quando puder, me conceda uma parte. Eu concederei uma parte ao deputado Otelino Neto. Só avançar um pouco no... Vossa Excelência permitir. Pode deixar, deputado Jota. A vinda da caravana da anistia, para dar direitos a quem tinha direitos. Que tivemos um anistiado, um deputado estadual, hoje prefeito de Viana, deputado Chico Gomes, e outros tantos maranhenses que tiveram reconhecidas a sua perseguição no período da ditadura militar. 20 anos da Constituição do Estado. Fizemos uma audiência pública com a presença, inclusive, do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Garantimos por lei o reconhecimento da OAB como utilidade pública. As nossas análises sobre o CAGED e a evolução do número de empregos formais. A luta, deputado André Fufuca, pela criação de novos municípios. A Assembleia Legislativa fez a sua parte. A presidenta Dilma vetou, mas a Assembleia discutiu de forma responsável, madura, com responsabilidade, de forma correta, a forma de se criar, o método de se criar novos municípios no estado do Maranhão. Combatemos o consignado com exclusividade para apenas uma única entidade privada, ou ainda que fosse pública, prejudicando os servidores no seu direito de escolha. A questão do Bolsa Atleta, para garantir que pessoas de baixa renda tivessem acesso a esse importante programa do governo do Estado. A luta pelo fortalecimento das casas famílias agrícolas, a municipalização da pena, a gente antecipava isso lá no primeiro mandato, que no final das contas a gente ainda viria o que está hoje acontecendo na penitenciária de Pedrinhas. Tomei posse na Assembleia, lá na Rua do Egito, com toda a sua importância histórica, com todas as suas batalhas lá vividas, e vi também a inauguração deste novo prédio, luta de tantos presidentes em tantos momentos. Certa vez um deputado me disse, se para se eleger deputado naquele prédio antigo, a luta já era grande, imagina para se eleger deputado em um prédio que nos dá todas as condições de exercer o mandato com dignidade, onde efetivamente representar os interesses do povo. Fiz algumas renúncias, a maioria de ordem pessoal, das quais eu não me arrependo em momento algum. Como, por exemplo, tirei uma licença para tratar de assuntos particulares, sem qualquer tipo de remuneração. Algo até então inédito nesta casa e que, por sorte,
serviu de exemplo para que outros deputados pudessem também, depois, fazerem o mesmo. E outros deputados assim fizeram, podendo, desta forma, gerar economias aos cofres da Assembleia e garantir que a moralidade viesse em primeiro lugar. Renunciei ao auxílio moradia, renunciei aos salários extras, renunciei muitas vezes ao convívio dos meus amigos e da minha família, mas sempre diante de uma convicção de que nós estávamos cumprindo o nosso papel e fazendo a nossa parte. Durante os mandatos fiz algumas homenagens a quem devo registrar. Concedi uma medalha a Manuel Beckmão, e assim, por tão inusitado, eu repito o gesto, ao jogador de futebol maranhense, Kleber Pereira, bem aqui da Baixada, morador do Rio Anil, até hoje mora lá, digno de um registro, uma homenagem desta casa, que nós não façamos isso apenas com quem é eleitores ou com quem a gente tem alguma relação política, pelo contrário, que nós homenageamos efetivamente aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para elevar o nome do Maranhão. Propus também a entrega da medalha a Ale Muniz e a Luciana Simões, da dupla criolina, garanti o nome do saudoso deputado Neiva Moreira ao auditório do nosso prédio de comunicação e realizamos uma sessão solene para a devolução de mandatos para os deputados cassados pela ditadura. A devolução é simbólica, mas representa que eles já estavam certos na luta pela defesa da democracia e da liberdade no estado do Maranhão, e uma das sessões mais bonitas que eu pude participar na casa. Em produção, nós tivemos aí 3 decretos legislativos, 91 indicações, 6 projetos de resoluções, 113 requerimentos, 35 projetos de leis, 2 propostas de emenda constitucional, todas 2 aprovadas, mais de 500 pronunciamentos, e tudo para garantir que o nosso papel fosse devidamente cumprido. Abra um capítulo especial sobre a liderança da oposição. Fazer o resgate da nossa atuação, e quando eu digo nossa, é de todo o bloco de oposição. Nos últimos 2 anos, me dá a certeza e a convicção de que nós não chegaríamos ao resultado da vitória eleitoral em 2014 se nós não tivéssemos tido uma oposição tão combatente, combativa, tão incansável como nós tivemos nessa casa. Foi uma missão dada pelo hoje governador eleito Flávio Dino. Ele disse, olha, se a oposição quiser vencer a eleição no Maranhão, o primeiro passo é ter uma oposição parlamentar forte. E assim nós fizemos. Tive alguma facilidade, porque assumi a liderança da oposição após o deputado Marcelo Tavares, a quem eu agradeço todos os deputados estaduais que me deram a honra do convívio, na pessoa do deputado Marcelo, que muito me ajudou. Deputado Marcelo era líder do bloco parlamentar da maioria no governo Jackson Lago e me convidou para ser seu vice-líder. Deputado Marcelo, quando assumiu a presidência da Assembleia, garantiu que nós fôssemos eleitos presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E o deputado Marcelo me deu a honra de substituí-lo na liderança da oposição. Então faço o agradecimento, deputado Marcelo, em seu nome, e eu não sou afeito a nenhum tipo de elogios, eu tenho até vergonha em fazer um elogio, um constrangimento, mas em seu nome eu tenho a honra de dizer que eu fui muito bem recebido pelos meus pares e que aqui eu fiz muitas boas amizades e agradecer que onde eu cheguei graças ao apoio dos 42 deputados, dos outros 41 deputados. E na liderança da oposição, quando a gente faz o resgate de todas as nossas ações, é quase uma retrospectiva dos 2 últimos anos de governo. A luta contra a privatização da CAEMA e o aumento da tarifa, a luta contra o empréstimo do BNDES para que ele não fosse gasto de forma desordenada, inclusive com uma suposta criação do Fundema, a questão da refinaria Prêmio, que se transformou num calote Prêmio. Participei ativamente do processo de cassação da governadora Rosiana Sarney, sendo advogado do processo junto com o companheiro Rodrigo Lago. Entramos com uma ação popular e normalmente eram os 4 deputados, eu, deputado Marcelo, deputado Altelino, deputado Bira do Pindaré, com uma ação popular contra os gastos da publicidade da Mirante e da governadora Rosiana Sarney, que ela recebia e pagava ao mesmo tempo. A luta contra a Constran, essa do pagamento da propina ao doleiro, lá estava o bloco parlamentar de oposição. O combate à clínica fantasma de propriedade do senador Edinho Lobão, a luta contra o Bolsa Eleição, a luta contra os convênios fantasmas, como a gente não pode esquecer a nossa inspeção em loco, lá da Associação Vera Macieira, o sucateamento do Hospital do IPEM, o fechamento das escolas estaduais, as bolsas para aliados políticos na FAPEMA, e em todas elas, sem distinção, lá estávamos fazendo a luta em defesa da oposição maranhense e em defesa daquilo que todos nós acreditávamos que era o correto. Tivemos muitos parceiros nessa luta, parceiros políticos, gente que vota no nosso grupo político desde 1999, desde a primeira eleição de Rubens Pereira, que acompanhou por 2 mandatos o seu exercício e nos acompanhou em 3 eleições.
sempre em votações crescentes. E a esses parceiros políticos, aliados de todas as horas, é que nós devemos também render as nossas homenagens. Vocês não imaginam o quanto fico gratificado. Sair da liderança da oposição na Assembleia para ser o terceiro deputado federal mais votado do Estado do Maranhão nessas últimas eleições. Numa campanha que de oposição sempre é muito difícil, num histórico que os ex-líderes das oposições não tinham tido sucessos eleitorais, mas que a nossa luta teve o reconhecimento devido por parte da sociedade. Agradecer à imprensa, que tantas vezes nos apoiou, que nos divulgou, que garantiu que o contraditório fosse exercido, que nos deu espaço, que nos promoveu, em todos os níveis, nos rádios, na internet, nos blogs, nos jornais impressos, na TV, sem medir esforços para que a comunicação pública chegasse definitivamente a todos. Não posso deixar de agradecer a minha família. Sem eles eu nada seria. E assim, para homenagear toda a minha família, eu vou pegar minhas duas avós, que representam a luta pela qual eu passei. A mãe da minha mãe e a mãe do meu pai. A mãe do meu pai é quebradeira de coco, lá da cidade de Matões, semi-analfabeta, que com muita luta formou os seus filhos e deu a instrução moral para garanti-los como bons homens e bons cidadãos. Ela aprendeu a ler o suficiente para fazer as suas orações, as suas rezas. A minha outra avó, que está aqui, Maria da Conceição, aprendeu a ler com 10 anos de idade. Nasceu no Bacazinho, lá em Viana, baixadeira como tantos outros. Aprendeu a ler com 10 anos de idade. Passou no vestibular com 33 anos. Juíza, linha dura, aposentou há pouco tempo e a maior qualidade que todos diziam era justamente a sua retidão, a sua exatidão. E que, portanto, quando homenageio minhas duas avós, fruto dos meus dois braços familiares, é que eu sei que eu não nasci ontem. Eu sou fruto de duas famílias que muito lutaram. Aqueles que acham que a gente nasce em berço esplêndido e que a vida é fácil, desconhecem a história da nossa família e que o quanto ralou, sofreu, enfrentou desafios, mas que, por fim, saímos vitoriosos. E que eu, então, sou a terceira geração. Meus pais já tiveram mais oportunidades e mais desafios do que eu tive. E eu já sou fruto dessa terceira geração, preparando aí para novos desafios. Então, em nome das minhas duas avós, Maria dos Anjos e Maria da Conceição, é que eu rendo as homenagens a toda a minha família, meus tios, meus primos, meus irmãos, minha irmã, e digo que sem eles eu nada seria. Agradecer minha esposa, Tereza, que trouxe também hoje meu filho Davi, minha filha Helena, eles que abdicam tantas vezes do nosso convívio, a atividade política tão mal vista, com tanto preconceito. Nós ganhamos adversários da hora para o dia, todos têm o direito de nos esculhambar quando bem entenderem. Nós é que sabemos a dificuldade que é, e ainda mais quando nós temos um propósito. Agradecer a minha mãe, que é um exemplo de retidão na minha vida, e agradecer meu pai. E eu fui buscar o pronunciamento de despedida do meu pai, nesta casa, na Assembleia Antiga. E deputado de 2 mandatos, com toda a dificuldade do mundo, que formou na Universidade da Vida, trabalhou na roça, foi garimpeiro, foi prefeito, é um grande articulador político, indiscutivelmente. E no último pronunciamento dele, neste Poder Legislativo, ele dizia: muito eu aprendi na escola da vida, mas a maior universidade que eu tive foi o Poder Legislativo maranhense. Eu estava lá com 22 anos de idade, sentado bem no fundo, ouvindo aquele pronunciamento. O deputado Mauro Bezerra chegou e até brincou comigo: eis o deputado estagiário, já está vindo para aprender o que vai ser lá na frente. E suceder um político como Rubens Pereira não foi fácil, não é fácil, e que, portanto, essa vitória não seria possível se eu não tivesse gigantes dos quais eu pudesse segurar e me apoiar nos seus ombros, e, portanto, é assim que eu rendo a minha homenagem a todos os meus familiares, meus tios, meus primos, irmã, minha esposa, meus filhos, meus avós, e que sem eles eu nada seria. Quero agradecer a equipe do meu gabinete, que tantas vezes me suportou, sempre insatisfeito, sempre querendo mais, pesquisa mais, ainda não está bom, podemos melhorar, e que essa luta deu certo, e que essa vitória é coletiva, e essa vitória é definitivamente de todos nós. Vossa Excelência permitir que a gente... Eu já concedo a parte, deputado Cleide Coutinho, estou quase concluindo. Rubens, também vou querer uma parte, por gentileza. Tá certo. Agradecer os servidores dessa casa, a mesa, a consultoria, os servidores das comissões, equipe de segurança, indistintamente cada um de vocês que proporcionam definitivamente que a gente consiga realizar um mandato digno dos maranhenses. Nós tivemos muitas dificuldades na Assembleia,
Primeiro, e aí eu já citei tanta gente, eu vou citar o deputado Tiririca. E aí alguém perguntou, deputado Tiririca, o que um deputado faz? Ele disse, deputado é alguém que trabalha muito e produz pouco. E ainda mais a gente que tem uma competência residual, que a gente não pode legislar sobre nada. Tudo é iniciativa do Executivo. E o Poder Legislativo que hoje está de cócoras frente a uma supremacia do Poder Executivo. Ou nós resgatamos isso e valorizamos o Poder Legislativo, ou a nossa democracia certamente será vilipendiada. E aprendi uma coisa muito importante, e isso eu aprendi com meus adversários nos embates, que tudo que acontece nesta tribuna, fica nessa tribuna. Um jornalista certa vez disse, deputado Rubem Júnior, se você quiser melhorar, vá para o embate. Em frente ao deputado Ricardo Mural, o deputado Max, o deputado César Pires, isso foi no meu primeiro mandato. E isso nós tivemos como lição, de que, de fato, vale a pena fazer um embate, especialmente quando estamos com a consciência tranquila. E o mais importante, o que nós discutimos aqui, quantas vezes nós debatemos, deputado Roberto Costa? Acaba aqui. Aí embaixo são 42 deputados, pares, colegas, amigos, com as mesmas responsabilidades e com o mesmo valor. Cada um representa o Estado do Maranhão ao seu modo. E isso sempre me permitiu que eu não perdesse a dimensão do nosso desafio. E qual é o nosso desafio? Representar o povo do Maranhão. Nós não estamos aqui pelo poder, nós não estamos aqui pelo dinheiro, muitos deputados pagam para ser deputados estaduais, Vossa Excelência sabe exatamente do que eu estou falando, não precisa a gente mudar as palavras. Nós não estamos aqui por vaidade, qualquer um de nós teríamos uma vida mais confortável se não fôssemos deputado estadual, e só faz sentido toda esta luta se, em primeiro lugar, nós tivermos a real percepção de que a luta é em defesa do povo do nosso Estado. E sempre, qualquer votação que fosse, por mais simples que fosse, eu sempre imaginava como eu seria abordado na rua, se eu seria constrangido, se alguém teria a condição de me envergonhar por um posicionamento meu. E posso dizer que ando na rua de cabeça erguida, olhando o brilho dos olhos dos maranhenses que acreditaram que dias melhores poderiam vir e que efetivamente nós estamos construindo. Não tem como não falar nesses 2 mandatos da participação do Flávio Dino nos 2 mandatos. Flávio teve uma participação decisiva. Entrei na política junto com o Flávio, ele foi meu professor na Universidade Federal do Maranhão, orientador da minha monografia quando da conclusão do curso ainda em 2006. Ele entrando na sua primeira eleição para deputado federal e entrando para deputado estadual. Em 2009, ele me convida para me filiar ao PCdoB, solitariamente. E assim nós o fizemos. Em 2010, eu fui o primeiro deputado estadual legitimamente eleito pelo PCdoB. Algo que muito me orgulha. Outros deputados já participaram do PCdoB antes da gente, mas que não eram eleitos porque o nosso partido estava na clandestinidade. E nós fomos o primeiro deputado legitimamente eleito pelo PCdoB. E conseguimos garantir o crescimento do partido. Na próxima legislatura nós teremos 4 deputados do PCdoB. Deputado Otelino, deputado Raimundo Coutrin, deputado Marco Aurélio de Imperatriz e o deputado Fernando Furtado, representando também o segmento da pesca. E o Flávio esteve presente nos nossos discursos, quando da questão do Congresso em Foco, ele como deputado federal. Ele sempre esteve presente quando nós registrávamos as etapas do Diálogos pelo Maranhão. Ajudei efetivamente no crescimento do partido, o PCdoB, que muito me ajudou e que contribuiu para o nosso mandato, e digo sem medo de errar, sem a nossa participação decisiva, nós não teríamos chegado à vitória que nós chegamos. E, do jeito que era o nosso mantra na campanha, de construir o Maranhão de todos nós, eu tenho a convicção que esta é uma vitória de todos nós. Os novos desafios, agora que o povo do Maranhão assim desejou, é ir para a Câmara dos Deputados. E os desafios são grandes. Temos um Congresso conservador, onde cresceu a bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada da bola, a bancada dos fundamentalistas, onde nós passaremos, inevitavelmente, por um momento de crise econômica, recessão, arroxo, conjugada com uma grave crise política, em parte pela Operação Lava Jato. Tirando isso tudo, que são as dificuldades, nós temos que olhar para a questão das reformas que nós temos que fazer. É impossível que nós não debatamos a reforma política, a reforma tributária, a reforma na educação, a reforma nos meios de comunicação, a reforma urbana, a reforma agrária. E esses são os desafios que irão nos garantir, irão nos impulsionar no ano que vem. Portanto, senhoras e senhores deputados, despeço-me com muita alegria e com muito orgulho, mas mais do que isso, com a convicção de que estes 2 mandatos
não seriam possíveis sem a ajuda de cada um dos senhores e senhoras deputados. Concedo a parte ao deputado... Deputado Rubem Júnior, gostaria de uma parte, Vossa Excelência. Deputado Roberto Costa também, deputado Rubem Júnior. Deputado Rubem Júnior. Rubens, também. Serei breve, porque Deputado outros Rubem colegas Júnior. do apartarão. Eu quero só deixar registrada a satisfação que foi estar aqui convivendo com Vossa Excelência nos últimos 2 anos e pouco. Inclusive, tive o privilégio de substituí-lo durante 4 meses. E como nós estamos aqui vizinhos, foi um aprendizado permanente. Em vários momentos tive que aqui utilizar aqui dos conhecimentos de Vossa Excelência no regimento, da vivência aqui no Parlamento há mais tempo. Então foi de fato um prazer ser o liderado aqui na oposição, um momento de aprendizado muito grande, e quero dizer que Vossa Excelência fará falta nesta casa, mas, por outro lado, certamente nos representará muito bem em Brasília. Vossa Excelência, com pouca idade, já tem uma trajetória respeitável na carreira política, teve a missão importante de suceder o seu pai, o ex-deputado Rubens Pereira, a quem nós temos muito carinho e admiração também pela importância que tem nesse momento que a política do Maranhão está vivendo. E quero finalmente dizer que desejar boa sorte lá. Nós tentaremos aqui, não conseguiremos 100%, mas tentaremos aqui cobrir a sua ausência nesta Assembleia, mas sei que Vossa Excelência terá muito êxito lá, ajudando o Maranhão e ajudando o Brasil com novas leis e levantando as bandeiras importantes do nosso Estado. Boa sorte lá, e que mesmo você em Brasília, nós continuemos tendo o privilégio da sua companhia e da sua amizade. Agradeço, deputado. Deputado Rubem Júnior, Vossa Excelência, me permite uma parte? Eu já concedo, deputado Gardeni, vou só seguir uma ordem de inscrição pré-estabelecida do deputado J. Pinto. Deputado Rubens, eu queria me inscrever também, logo após a deputada Gardeni. Deputado Rubens, primeiro dizer da alegria que tive de conviver com a Vossa Excelência esses 4 anos. Conheci um jovem líder, um jovem que veja uma história bonita nesse parlamento. A Vossa Excelência qualificou mais esse parlamento. Vossa Excelência é um parlamentar qualificado e que, durante esse período aqui, como oposicionista, como líder e com muita responsabilidade, fez com que nós tivéssemos embates importantes nessa casa. E digo a Vossa Excelência que o Maranhão perde um deputado estadual, mas o Brasil ganha um grande deputado federal. Uso essa parte para desejar sorte, sucesso e dizer a Vossa Excelência que o Maranhão também ganhará muito com a Vossa Excelência lá, como vai ganhar com o deputado André Fufuca, com o deputado Vitor Mendes, com a deputada Elisiane Gama, com o deputado Zé Carlos. Eu sei que são 5 grandes parlamentares que essa casa perde, mas que o nosso país ganha com a presença da Vossa Excelências, que vão compor a bancada dos 18 deputados na Câmara Federal. Portanto, quero desejar a Vossa Excelência sucesso nessa nova empreitada. Não tenho a menor dúvida que a Vossa Excelência representará muito bem o Estado do Maranhão. Obrigado, deputado J. Pinto. Concedo a parte à deputada Cleide Coutinho. Deputado Rubens, Vossa Excelência teve uma coisa importante hoje que me emocionou. Eu fiquei muito feliz de ouvir o resumo do que você fez. Eu acompanhei você desde o começo e não consigo esquecer quando eu lhe conheci em 2006, eu, novata também, candidata a deputada, e eu vi aquele menino conversador, todo animado. Eu digo, esse menino vai concorrer comigo. E nós 2 ganhamos, né? Graças a Deus. A sua família nos ajudou também. E tanto que, quando você entrou, eu lhe chamei de neném. Porque realmente você tinha 22 anos, mas você provou que o neném daquele tempo hoje é um homem que cumpriu com a sua obrigação, não só política, como com sua família. Tem o maior carinho de falar aqui da sua família, principalmente do seu pai e sua mãe. Você falou com muita justiça que seu pai é um líder político, bom articulador, muito que se relaciona bem com todo mundo. Com certeza você agradeceu na hora certa, ele lhe ajudou. Sua mãe é uma prefeita também de valor. Tem uma mulher que lhe ajuda muito, porque tolera as suas ausências políticas.
E eu sei que nós vamos perder você aqui no Estado, mas às vezes você perde ganhando, porque você lá em Brasília vai ajudar o Maranhão a ser mais forte. Muito obrigado por sua presença aqui junto a mim esses 8 anos. Eu que agradeço, deputada Cleide Coutinho, que você dá a parte ao deputado Bira do Pindaré. Deputado Rubens. Senhor presidente, faltam mais 4 partes. Deputado Magno, Roberto, Gardini e Elisiane. Pediria só a Vossa Excelência para poder concluir. Tempo que for necessário. Agradeço. Deputado Bira. Rubens, em homenagem aos demais que estão também desejosos em se manifestar. Deputado Rubens. Vou ser muito breve, apenas para dizer que foi uma honra compartilhar dessa luta com Vossa Excelência aqui na Assembleia Legislativa, e que nós fizemos com muita sintonia, com muito engajamento, com muita determinação, com muita disciplina. Em vários momentos eu destacaria aí a luta contra o Conselhão, a luta contra os convênios fantasma, a luta contra o Fundema, que foi a luta, talvez uma das lutas mais recentes, no exercício democrático da oposição, que Vossa Excelência conduziu muito bem como liderança, que já vinha com a experiência de um mandato anterior e que assumiu, embora mais jovem do que nós, os demais liderados, mas assumiu com muita habilidade, né, com muito respeito, né, com muita ponderação, né, o exercício da liderança da oposição nessa casa. Então, Vossa Excelência é merecedora, né, do resultado eleitoral deste ano e, sobretudo, da experiência que passa a ter nesse momento enquanto parlamentar federal. Tenho certeza que o Congresso Nacional vai ganhar muito, né, com a sua presença naquela casa, como nós também haveremos de perder com a sua ausência aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Mas cumprimos o nosso papel, né, num momento importante da história do Maranhão, em que a gente deu a nossa cota de colaboração para a virada de página, né, desse momento fundamental, e que eu tenho certeza que Vossa Excelência, dessa forma, pelo seu engajamento, pela sua participação, deixou o seu nome escrito na história da Assembleia do Maranhão e da história do Maranhão como um todo. Então, parabéns a Vossa Excelência, que Deus abençoe e que Vossa Excelência tenha muita sorte lá na luta no Congresso Nacional como um representante de todos nós. Muito obrigado e parabéns. Amém. Obrigado, deputado Bira do Pindaré. Concedo a parte do deputado Magno Bacelar. Deputado Júnior, quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência, podemos dizer, foi um verdadeiro fenômeno, porque substituir o deputado Rubens, uma eleição repentina, onde ele conseguiu fazer a grande transferência, praticamente 100% dos votos. Eu fui parlamentar junto com seu pai, fui prefeito junto com seu pai foi um excelente parlamentar nesta casa e foi um grande prefeito da cidade de Matões. Eu prefeito de Aldeias Altas, ele prefeito da cidade de Matões. E foi uma honra ter esse meu mandato de deputado, mesmo suplente, nesta casa, onde nós tivemos esse convívio aqui, eu defendendo vice-líder do governo e Vossa Excelência fazendo oposição. Então, diariamente, nós tivemos aqui embates como, por exemplo, os 3 bilhões e 800 milhões que nós aprovamos nesta casa, que vai servir, inclusive, para o governo do futuro, governador eleito, Dr. Flávio Dino. E dizer que realmente, Vossa Excelência, que sempre foi um parlamentar combatível, e o histórico de Vossa Excelência, sem sombra de dúvida, terá um grande futuro no nosso país, principalmente na Câmara Alta e no nosso estado do Maranhão. Continue sempre assim. Desejo sucesso total na Câmara Alta. Com certeza, Vossa Excelência, com seu desempenho aqui nesta casa, o Parlamento Estadual do Maranhão, como eu digo, foi um dos melhores. Haja vista, levou para a Câmara Alta 5 deputados federais, com votações expressivas. Você teve uma grande votação, uma votação expressiva fazendo esta oposição, né? Vossa Excelência vai contribuir muito com o nosso Estado, principalmente nesta questão, assim como o Ceará. A união de todos os deputados federais é importante para resolver os problemas do nosso Estado do Maranhão. Nós dependemos dos recursos federais. Se não tiver o apoio dos deputados federais, principalmente nessa nova gestão, de novo governo, que será um governo de dificuldades, ainda bem
que nós aprovamos os 3.800. Então, esses 3.800, de certa forma, dará uma oxigenação ao governo que começará a partir do dia 1º de janeiro. Então, Vossa Excelência está num outro desafio. Eu digo que foi uma honra debater com a oposição. E o governador eleito deve muito aos deputados estaduais da oposição, o deputado Marcelo Tavares, no primeiro biênio, o deputado Bira, né, o deputado Elisiane, todos que diariamente estiveram aqui contribuindo exatamente por essa eleição majoritária. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço, deputado Magno Bacelar, e concedo a parte do deputado Roberto Costa. Deputado Rubem Júnior, eu quero, na verdade, aqui, primeiro, parabenizá-lo, né, pela sua eleição para a Câmara Federal. Acho que a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, perde muito com a sua saída aqui desta casa. Você que foi sempre um deputado de oposição, mas que sempre travou o bom combate aqui nesta casa. Acima de tudo, defendendo as suas convicções, as suas posições, mas sempre respeitando aqui todos os seus companheiros. Eu, como muitos outros deputados aqui, travamos vários embates aqui nesta casa. Eu já esqueci de todos, deputado Roberto. Mas o debate que foi travado, ele terminou sendo enriquecedor para nós. Você entrou, acho que no Poder Legislativo, ainda como filho do deputado Rubens Pereira. Mas, para a alegria do próprio Rubens, hoje você se tornou, inclusive para ele, por onde ele anda, no pai do deputado Rubens Pereira Júnior. Pelo respeito que você adquiriu, pelas suas posições nesta casa. E eu quero dizer que ter convivido como deputado, inclusive do governo aqui, defendendo o governo, e você como deputado de oposição, eu quero dizer que isso, inclusive, me engrandeceu muito como deputado, de poder participar de uma legislatura que teve você também, como deputado Marcelo, mas você como líder de deputado de oposição. E debater com você, na verdade, foi um engrandecimento aqui para a casa e para o deputado Roberto Costa. Tá bom. Sucesso. Eu agradeço, deputado Roberto Costa. Só para deixar claro que onde ele senta ainda é a cabeceira. Não importa onde ele sentar, lá será a cabeceira. Concedo a parte à deputada Gardênia Castela. Deputado Rubens, primeiro falar da nossa satisfação de conviver com Vossa Excelência durante esses 6 últimos anos, dizer do meu respeito, da minha admiração pela sua coerência, isso é muito importante, vendo Vossa Excelência aqui sempre coerente com suas posições, o seu discurso sempre condizendo com a sua prática, que isso é muito importante, não é, para o homem público. Falar da minha admiração de ver, mesmo Vossa Excelência como líder de oposição, nunca tergiversou. Vossa Excelência sempre tratou os colegas com muito respeito. Eu nunca vi Vossa Excelência à tribuna agredir em nenhum momento, pelo contrário, Vossa Excelência sempre colocou as suas posições, mas de forma respeitosa. Isso, realmente, eu acho que é uma marca, é um registro aqui, é uma marca que Vossa Excelência deixa. A forma tranquila, né, serena, de mostrar e dizer o que pensa, sem agredir, né, sem aquele clima, aliás, da forma como deve ser nesta casa, defendendo as ideias e esquecendo a questão pessoal, mas sim a questão política, não é a questão política partidária. Dizer que eu tenho certeza que Vossa Excelência em Brasília irá também fazer a diferença, não tenho dúvida, é um jovem cheio de vontade, não é, ousado, com muitas, eu diria, muitas expectativas, e desejar que Deus lhe proteja e lhe ilumine, para que Vossa Excelência possa, lá em Brasília, nesse momento de dificuldade extrema, porque passamos, eu diria, todo o nosso país, diante de tantas coisas negativas, né? Dizer que a Vossa Excelência possa lá ter a mesma sorte e se conduzir tão bem quanto se conduziu aqui no Maranhão. Eu agradeço, deputada Gardênia, e concedo a parte à deputada Elisiane Gama. Deputado Rubens, eu também quero parabenizar a Vossa Excelência pelo mandato, não é? Pelos mandatos, na verdade, de deputado estadual.
brilhante, Vossa Excelência jovem, como todos já colocaram, chegou aqui nesta casa ainda um garoto, aos 22 anos de idade, né, como já fez a exposição. E, mesmo eu sendo mais velha do que Vossa Excelência, mas eu aprendi muito com Vossa Excelência nesta casa. Eu quero lhe parabenizar. A sua exposição agora há pouco emocionada, mostrando, acima de tudo, que o sucesso se dá por uma confluência de fatos. Entre eles, o respeito e a honra à família. E Vossa Excelência se emocionava, e eu também me emocionei aqui na bancada, porque ontem, inclusive, eu comentava com alguns amigos e colegas da igreja acerca de um princípio fundamental do ser humano, que é honrar o pai e a mãe, para que os dias sejam prolongados. E Vossa Excelência demonstrou isso, honrando a família, a esposa, os pais, os filhos, e é por isso que Vossa Excelência tem uma trajetória tão bonita, como teve aqui nesta casa e também terá na Câmara Federal. Quero lhe parabenizar, dizer que para mim é uma honra muito grande ter estado com Vossa Excelência aqui nesta casa, nos 2 anos de mandato, e continuar ali na Câmara Federal. Eu sei que a responsabilidade é grandiosíssima, exatamente pela expectativa que surge em relação à nossa geração. Eu acho que nós temos uma responsabilidade ainda maior por conta de formar a expectativa de uma época, de uma história e de uma geração, de fazer um mandato comprometido, de fazer um mandato responsável para com o Brasil e para com aqueles que menos podem e aqueles que menos sabem. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, desejar realmente muito sucesso e muita prosperidade. O Brasil ganha, o Estado do Maranhão também ganha, muito embora Vossa Excelência esteja saindo desta casa, mas ganha o Maranhão, ganha o Brasil, ganha uma geração, ganha uma época desse Estado e desse país. Parabéns. Obrigado, deputada Elisiane. Deputado presidente Marcos Caldas, só faltam 3 deputados. Deputado Carlinhos Amorim. Deputado Rubens Júnior, eu também quero somente externar o privilégio que foi conviver com você aqui ao longo desta legislatura e uma parte da outra, quando eu também assumi o mandato por 7 meses em razão da ausência do nosso saudoso João Evangelista. E aqui também testemunhei um deputado atuante, dinâmico, produtivo, técnico, que com toda certeza honrou os votos dos maranhenses que lhe asseguraram 2 mandatos. Eu tenho certeza que você sai dessa casa com uma bela imagem, uma ótima impressão dos companheiros, dos funcionários, da imprensa, que fez cobertura dos trabalhos desta casa ao longo desse período. E tenho a convicção de que a sua passagem pela Assembleia Legislativa foi uma grande universidade, para que você possa, a partir de fevereiro, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, com a mesma garra, com o mesmo dinamismo, defender os interesses do Maranhão e discutir as questões de interesse nacional. Eu não tenho dúvida de que você vai honrar o povo maranhense, você que faz parte de uma nova geração política nesse Estado. Parabéns, que Deus te abençoe, muito sucesso, boa sorte nessa nova etapa da sua vida. Parabéns. Obrigado, deputado Carlinhos. Concedo a parte do deputado André Fufuca. Está meio ruim. Deputado Rubens, Vossa Excelência, quando chegou nessa casa, chegava inteligente igual a mãe e sabido igual o pai. O nosso grande amigo Rubens Pereira, que, para mim, é uma das grandes personalidades políticas dos últimos anos, que eu tive o prazer de conhecer pela sua sabedoria e sua paciência no diálogo, na conversação. Mas Vossa Excelência chegava aqui muito parecido com a forma que eu cheguei. Um filho de político tradicional, do interior do Estado, sem padrinhos, sem madrinhas, sem poderio financeiro e sem poderio econômico para lhe fazer chegar a essa casa. Mas Vossa Excelência chegou e mostrou ao Maranhão que a juventude, ela apenas não é uma bandeira que descarregar, mas sim uma bandeira para se utilizar para concretizar as ações. Foi um grande deputado do governador Jackson Lago e nas adversidades mostrou força. Quando foi para a oposição e fez, eu posso dizer, uma brilhante oposição ao governo até então vigente, que era da governadora Rosana Sarney. Agora volta a ser governo, com, acredito, uma das pessoas mais próximas ao governador Flávio Dino, mas eu tenho certeza que chega àquela casa, uma casa difícil, uma casa de campo arenoso, campo estreito, que nós iremos viver a partir do dia 1º de fevereiro. Mas chega da mesma forma que chegou aqui, como aprendiz,
aprendendo, ouvindo e sendo guiado por Deus e pelos princípios que o nortearam até hoje. A honestidade, a igualdade e, acima de tudo, o respeito à população, o respeito àquele que colocou nessa devida posição. Eu tenho orgulho de ter tido a grandeza de sua amizade aqui nessa casa, a grandeza de seus ensinamentos, e ter o orgulho também de dividirmos aquele congresso, de dividirmos uma cadeira e, acima de tudo, dividirmos o amor pelo nosso Estado. Vossa Excelência engrandeceu essa casa, e essa casa é feliz por ter tido um deputado grande como Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradeço, deputado André. Para finalizar, concedo a parte ao deputado Antônio Pereira. Deputado Rubens Júnior. Tá, deputado Valério. Concedo uma parte. Obrigado, deputado Rubens Pereira. Eu acompanhei Vossa Excelência desde jovem, enquanto universitário, tive ali o prazer de conviver com a sua família e já via em Vossa Excelência, no seu coração e nas posturas que Vossa Excelência tomava naquela época, que seria realmente um grande homem, um homem de uma grandeza extraordinária, como tem demonstrado. Se formou, vi ainda há pouco o seu primeiro retrato que compôs o seu primeiro cartaz, o rosto pueril, ainda podia ser considerado até antes da própria juventude, da adolescência, e chegou a esta casa. E naquela época, Rubens, eu fiz alguns, Rubens Pereira Filho, Rubens Júnior, fiz alguns comentários que Vossa Excelência se recorda. Vossa Excelência, nós nem pensávamos que Vossa Excelência viesse para cá representar o povo do Maranhão como deputado. E talvez Vossa Excelência se recorde de alguns comentários que fiz para você e sua família. Eram verdadeiros. Chegaste aqui com aquele rosto pueril, mas em uma mão trazia exatamente a experiência de dentro de casa, do convívio com a política, com as pessoas, e na outra trazia um diploma de direito, e que aqui esse diploma foi aperfeiçoado na prática, e talvez Vossa Excelência tenha se tornado um grande constitucionalista, que talvez nem saiba que o é. E eu tenho certeza, Rubens, que quem é bom na aldeia é bom na metrópole. Quem é bom no Maranhão é bom em Nova York. Então, Vossa Excelência será muito bom, será excelente em Brasília, porque Vossa Excelência vai levar todas as suas características, aquelas características que Vossa Excelência deixou que o povo do Maranhão conhecesse, que os seus companheiros conhecessem. Vossa Excelência leva a Brasília, e tenho absoluta certeza que também lá será o grande parlamentar que é aqui no Maranhão. Muito obrigado, desejo-lhe a você grande sucesso. Obrigado, deputado Antônio Pereira, e concedo a parte à deputada Valéria Macedo. Deputado Rubens, eu quero apenas aqui acrescentar, quer dizer, reafirmar, né, todos os elogios dos nossos colegas deputados que fizeram a Vossa Excelência nos seus apartes, e somar-me a esses elogios, porque o senhor realmente foi um deputado brilhante, vamos dizer assim, jovem, que realmente sempre eu admirei como um jovem, como uma pessoa, um deputado que sempre foi combativo, sempre procurando a transparência aqui nas ações do governo, sempre denunciando, né, as ações que o senhor achava que não estavam corretas, que não estavam condizentes à atuação de um governador, e sempre procurando também ajudar os seus colegas parlamentares aqui. Com certeza, a sua atuação brilhante, corajosa, justa, né, o senhor vai, com certeza, levar lá para o Congresso, né, e vai ser um dos deputados brilhantes que vai ter naquele Congresso, com certeza representando bem o nosso Estado. Vi aqui no telão que o senhor também é um dos entusiastas na aprovação das 30 horas para a enfermagem. Também. Fico muito feliz em saber que nós da enfermagem vamos ter uma voz lá a favor das 30 horas e também do piso salarial, da qual eu já quero adiantar e fazer o pedido aqui do seu apoio. Porque, além das 30 horas, a enfermagem necessita também da valorização de um piso definido, né, para na sua profissão, que é tão importante para salvar a vida das pessoas. E tive o prazer também de compartilhar com Vossa Excelência, lá
na eleição agora, para o senhor para deputado federal e estadual em Formosa, da qual fizemos uma parceria de sucesso, tivemos uma votação lá expressiva. Então, mais uma vez, parabéns, o senhor merece tudo de bom. Realmente, a sua atuação aqui fez por merecer todos esses elogios que nossos colegas deputados fizeram. Isso, com certeza, aqui não tem nada demais, nem um exagero. O senhor realmente nos orgulhou como deputado estadual e mostrou que jovem, mais experiente, interessado e que foi realmente um parlamentar que a gente possa se espelhar. Eu tive a honra de participar aqui dessa legislatura, tendo o senhor como colega, Vossa Excelência. Então, desejo muita sorte e também quero contar com a sua atuação de deputado federal para ajudar os nossos municípios, da qual nós somos parceiros e também do qual nós não fomos, mas que precisa da sua atuação, das emendas parlamentares que o senhor puder conseguir para ajudar a melhorar a vida do nosso povo. Muito obrigado. Obrigado, deputada Valéria. Agradecer a todos os companheiros deputados. Deputado Hélio Soares. Deputado Rubens, não poderia deixar de me confraternizar com Vossa Excelência, uma vez que nós estamos no período natalino, e pelos apartes que Vossa Excelência teve aqui nesse momento, você leva daqui a certeza daquilo que você plantou. Notoriamente, se não fosse um deputado dinâmico, correto, na perseguição dos seus ideais, certamente não teria esses apartes todos. Não é uma despedida daqui do Parlamento Estadual, mas de uma outra esfera maior, a partir de fevereiro, que Vossa Excelência vai ter um novo desafio, tanto quanto este, de estadual, para nos representar, para representar o Maranhão no Congresso Nacional. Não temos a menor dúvida que vai ser uma continuação dos seus ideais, daquilo que você quer como parlamentar para o nosso Maranhão. Desejo-lhe boa sorte a você, a sua família, de uma maneira geral, e que nós vamos ter bons representantes com você no nosso Congresso Nacional. Parabéns, Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos vocês que lhe cercam. Obrigado. Obrigado, deputado Rubens, só para encerrar, eu acho que não tem mais ninguém, né? Não tem. Para falar, mas só para lhe desejar muito sucesso. Que eu tenho certeza que toda essa experiência de vida que você teve aqui neste parlamento, sempre muito educado, sempre muito leal, sempre firme nos seus ideais, e isto é muito importante para o Maranhão, que você leve para Brasília tudo o que você aprendeu, tudo o que você fez aqui neste parlamento estadual. Então, eu lhe desejo muito sucesso. Você é um jovem com muita garra, e eu tenho certeza que, chegando lá em Brasília, você vai duplicar isso aí, mostrar serviço, mostrar ao povo do Maranhão que você realmente é um menino, me permita chamar assim, um menino de muita responsabilidade, com muito compromisso com o povo do nosso Estado, esse povo que lhe deu a terceira maior votação aqui no Estado, e que você, com certeza, vai retribuir tudo isso com muito mais trabalho do que você tem feito aqui no nosso Estado. Parabéns e muito sucesso. Obrigado, deputada Graça Paz. E, mais uma vez, senhor presidente, para encerrar, a gente encerra novamente os agradecimentos. Deputado Manuel Ribeiro, enquanto o presidente permitir. Tá, permite, presidente? Concedo a parte, sim, lógico. Obrigado. Deputado, eu quero lhe desejar muitas felicidades, que Vossa Excelência continue sendo aquele mesmo da Assembleia Legislativa, aquele rapaz dinâmico, simples, humilde e sucesso. Que Deus lhe proteja lá em Brasília. Muito obrigado. Amém, muito obrigado. Encerro como comecei, como fiz durante o pronunciamento, agradecendo a amizade dos colegas deputados, a amizade daqueles que trabalharam comigo. Eu vejo alguns aqui que trabalham comigo, como é o caso do Felipe, Bordalo, Zé Pereira, Renato, Gregor e Larissa,
que eu estou vendo aqui, os outros estão no gabinete ou nas bases eleitorais. Agradecer mais uma vez minha família que está aqui presente, Tereza, Davi, Helena, Rubens, Paulo, Maria da Conceição, minha mãe Sueli, agradecer o Gabriel que está aqui presente, agradecer a todos, agradecer aos companheiros de jornadas de várias lutas, como por exemplo a questão dos policiais militares, bombeiros e civis que estiveram em greve aqui neste Poder Legislativo, os companheiros professores, os educadores que tantas vezes ocuparam esta galeria, liderados pelo Simproecema, que foi um parceiro do nosso mandato, registrar as lutas que nós tivemos ao lado dos servidores do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, em defesa da Alumar, da fortalecimento da Defensoria. E para finalizar, eu lembro Martin Luther King, quando ele afirma: não fiz o melhor, mas fiz tudo para que o melhor fosse feito. Não sou o que deveria ser, mas não sou o que era antes. Saio com a cabeça erguida, com as mãos limpas, com a sensação do dever cumprido e com a certeza que o melhor ainda está por vir. Muito obrigado. Deputado Rubem Júnior, também quero lhe parabenizar. E não preciso mais dizer nada, porque já disseram tudo. Nós que entramos junto aqui, saímos junto, Vossa Excelência vai para Brasília, eu vou tirar umas férias, mas com certeza aprendi muito com Vossa Excelência também.